Meus irmãos, nós passaríamos ouvindo a tarde toda, né? Tenho certeza. Mas agora a gente vai dar uma pausazinha para chamar o Fabrício Lins aqui para sentar. Fabrício, a cadeira, tu acha que tá certo? Começamos bem, viu, Fabrício? Só pode descontrair, Fabrício. Com certeza foi apropriada para. Foi feita sob medida, A gente né, já fez pastor? os testes, já fez os testes. Primeiramente, graça e paz a todos, uma boa tarde. Nós teremos agora um bate-papo que o Tony vai conduzir. E eu queria, já para começar a provocar, deixar uma pergunta, Tony, para vocês todos responderem. A pergunta é o seguinte: existe artista cristão? Existe artista cristão? Porque a partir da gente definir isso aí, a gente vai entrar, né? Porque senão a gente está discutindo aqui um assunto que nem deveria existir. Porque o assunto é sendo artista cristão em tempos de cancelamento. Aí tem que começar a primeira pergunta: como assim, existe artista cristão? Possível alguém se denominar artista cristão? Eu, na verdade, eu gosto sempre de colocar cristão artista, cristão advogado, porque cristão é que define primeiro, né? Mas vamos aí, existe cristão artista? Sim. Só antes do sim dele continuar o sim, eu só pediria o violão aqui, posso. Obrigado, pastor e professor Caio, obrigado. Fique à vontade, Fabrício, depois o João Manu. Bom, respondendo a pergunta de forma um pouco mais abrangente, sim, existe artista cristão, até porque a nossa conduta como cristão não está separada da arte, né? Então, eu creio que a gente pode expressar o nosso, como é que eu posso dizer, expressar o nosso louvor a Deus, né? Comunicar às pessoas o amor de Cristo, espalhar o evangelho através da arte. Vocês fizeram isso aqui esplendorosamente bem agora com as músicas. Então, se isso não é arte, e se isso não é artista, é cristão, cara, então tem alguma coisa muito errada nos conceitos que as pessoas estão apresentando sobre arte e sobre cristianismo. As pessoas tentam separar a arte do cristianismo porque se criou muito que a arte é secular e o cristianismo, o cristão, ele é sagrado. Então eles tentam separar o tempo todo, criam esse dualismo para poder colocar na mente das pessoas de que a arte e a conduta cristã tem que andar de caminhos separados, sendo que não é isso que deve acontecer. Eu acho que hoje eu consigo comunicar o amor de Cristo, eu consigo comunicar o evangelho através do meu humor, assim como o João também consegue comunicar através das músicas dele. Então eu acho até absurdo esse tipo de separação. Opa, agora. Eu sempre digo que na verdade a arte é algo inevitável, né? A arte é inevitável, assim, por mais que alguém venha de repente diminuir ou desqualificar essa temática, ela é impossível porque a gente está diariamente lidando e consumindo com arte. Muitas vezes é um consumo utilitário, muito voltado para o consumo mesmo, e está consumindo coisas que vêm de padrões estéticos que a arte foi utilizada, né? Como o próprio culto solene nos domingos, ele é um culto que a arte é presente do início ao fim, né? Nas músicas, a arte é presente até mesmo, me entendam a colocação, até na ceia do Senhor, né? Na encenação que Deus se utilizou também de questões de cenários, de teatro, né? Os profetas também teatralizaram a vontade de Deus, como também na própria ceia do Senhor, os elementos ali colocam também um toque de metáfora, enfim. O que eu estou querendo dizer é que de um menor grau para um maior grau, a arte ela é inevitável, né? Na escolha da roupa, na escolha da estética, no arrumar da sala da casa, no quadro que você coloca e até no carro que você compra, né? Você compra um carro, você olha para as questões mecânicas, mas evidentemente a estética do carro é bonita. Poxa, esse carro é bonito. Então, tudo isso nasce do embrião, de um olhar artístico que Deus colocou em cada um de nós. A grande questão, na minha contribuição, já me intervendo, né, que eu sou o mediador, não me coloca mediador não, que eu falo isso. Graças a Deus. É bom, vai que falando. a arte Vai ela é falando. inevitável, né? Então não adianta a pessoa dizer que não existe arte, não existe artista. Poxa, né? Mais de 50% da Bíblia é feita de poemas, né? De poesia, né? Então daí para frente é ladeira abaixo, né? É uma loucura falar que, por exemplo, a arte não serve, a arte é do mundo, né? Quando o artista supremo é o Senhor. Agora contigo a palavra, João Manu, por favor. O que é que tu acha disso?
O que você achar, Tony, eu assino embaixo. O que você achar, nem sai da tua boca, eu já assinei embaixo. Gente, primeiro, é uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês, principalmente com o Tony do lado. Bisão estão dando para mim, a música cristã nordestina respira por causa de grandes gênios até hoje. Um desses gênios, para mim, é o Misão Antongnoni, fruto de Guarabira e pessoa que ama essa cidade. Então, quando surgiu o convite de estar aqui, tá, ele falou assim: bicho, tu vai para Guarabira, é? Meu irmão, que massa, vai ser massa demais, vou estar lá também e tal. Então, ele é um cara que ama essa cidade, é um cara que conhece a música brasileira e tem uma bagagem para falar sobre arte. Que sempre que eu estou com o Tony, eu fico assim: meu Deus, por que Tony não é mais conhecido? Por que Tony não é o porta-voz do Brasil sobre música e cultura e cristianismo? Pelo amor de Deus. Então, rasgando essa seda assim para você, sem aumentar nada que é eufemismo, nada que é hipérbole, não é. Você é esse cara mesmo. Mas e por isso, por estar na mesa com você, a minha resposta também pode ser uma pergunta de novo para você. Que eu sempre e para ele também, com certeza. Joga para mim não, joga para ele, então, para ele. Vamos continuar com ele. Ele quer jogar para a gente. Vamos conversar com ele. Tony, um doce. Um doce. Virou o jogo. Começamos bem. Irmão, essa coisa do existe artista cristão, eu fico me perguntando quem vem primeiro, o artista cristão ou o cristão artista, né? E como a gente separa essas duas coisas? Porque se a discussão for a cargo de título, né, o título que a gente dá para esse artista, ele é um artista cristão ou ele é um cristão artista? Como é que a gente pensa sobre isso, né? Vamos lá, os pré-socráticos diziam que toda vez que a gente via um discurso, toda vez que alguém discursa alguma coisa, dentro do seu discurso existe o que a pessoa acredita, existe, aí dentro do que acredita existe a ideologia política, a religião daquela pessoa e a vivência daquela pessoa, a cosmovisão daquela pessoa, dentro de um discurso. Então, sempre que você escuta um discurso de alguém, dentro desse discurso emaranhado vai estar o que a pessoa acredita enquanto religião, o que a pessoa acredita enquanto ideologia e filosofia de vida. Então, partindo disso, eu gostaria de pensar o que seria uma arte cristã, né? E arte cristã, pergunta de novo para vocês dois, a arte cristã, ela só surge a partir de um compositor, de um autor cristão? Eu faço essa pergunta porque também, às vezes, a gente abraça a fórmula, né? Quando a gente pensa em arte cristã, a gente pensa naquilo que a gente vê de maior volume na música brasileira, que é uma estrutura que existe, seja o worship, ou seja a música gospel mesmo, né, pentecostal, com toda aquela estrutura que você escuta no rádio e já fala: pô, isso aqui é música de crente, né? Isso aqui é Cassiano, isso aqui é Extra, isso aqui é Damara, isso aqui é não sei o que lá, ou isso aqui é Alessandro Vilas Boas, isso aqui é Morada, isso aqui é Casa Worship, né? Então, pensando nisso, essa provocação vem do pressuposto que, se a gente faz, pensando em estrutura, em estética, né? Você falou um pouco sobre estética, pensando em estrutura e em estética, se a gente chama o nosso culto de culto cristão, mas a gente faz numa estética que é diferente do padrão do culto cristão, mas o conteúdo permanece sendo o conteúdo cristão, isso qualifica um culto cristão? A partir de fugir dessa estética padrão, né? A gente não está numa igreja tradicional, suponhamos, né? É um pouco híbrida, né? Porque as janelas, né, lembram o século XVIII, XIX, sim, os telões da modernidade. É híbrida, essa é híbrida, né? Mas suponhamos que a gente está numa igreja em que o formato dela, a gente sentado no chão, rede, e tudo aqui acontece numa estrutura, numa estética totalmente diferente do que a gente está habituado a ver numa igreja cristã. Mas se o conteúdo permanece sendo fiel às escrituras, ortodoxo, a gente está diante de um culto cristão, apesar de toda a estrutura que a gente não está familiarizado em ser uma estrutura cristã? Pergunta 1. Pergunta 2. Se a gente chega numa outra religião, por exemplo, vamos colocar aqui uma religião de matriz africana, um candomblé, por exemplo, e a estrutura inteira está familiarizada com o que a gente conhece de igreja conservadora, ou ortodoxa, ou tradicional, mas o conteúdo em si permanece sendo de religião de matriz africana. Esse culto é um culto cristão ou um culto de matriz africana? É um culto de candomblé? O que é essa reunião? Então, eu faço essas perguntas provocando o pensamento logo no início, porque às vezes a gente está muito apegado à ideia de arte cristã, a uma estética. E aí quando o Tony canta uma música aqui que soa uma coisa mais baiana, né? A palma já é diferente, começa que a palma é diferente,
pessoas meio que ficam assim, isso é música de crente, tá flertando com o mundo, como é que é? A partir da estética, a partir do que se vê ou do que se ouve, mas não a partir da avaliação legítima do conteúdo que essa canção propaga. Então, a partir daí, eu penso, o artista cristão, ele existe. Para começar, o artista cristão existe, ou o cristão artista, ponto. Segundo, a arte que é cristã, que propaga conteúdo cristão e valores cristãos, ela pode vir apenas de um lugar, de um coração cristão, ou a gente pode ouvir uma música que foi influenciada por uma pessoa que cresceu na igreja, mas que não está na igreja, escuta essa música e fala, essa música fala de Cristo. Essa música é uma música cristã, é uma música não cristã. O que a gente julga? O coração de quem fez, a estética que a gente ouve ou o conteúdo legítimo da canção, para poder avaliar se essa arte é ou não cristã, ou se esse artista é ou não cristão, né? Talvez eu já tenha pulado alguns degraus aqui na conversa. Primeira coisa, você ocupou o meu espaço, tá? Quem ia fazer essas perguntas? Era você? Era eu que fazia essas perguntas. Porque para mim você tem que estar respondendo, não faz sentido eu estar respondendo. Eu vou responder de trás para frente. Você colocou aí elencou o que é mais importante. O que é o conteúdo, é a estética, é a confessionalidade do autor, se ele disse que é cristão ou não é. Você fala assim, eu começo analisando o conteúdo. Quem analisa o conteúdo primeiro, levanta a mão, talvez eu não estou sozinho. Glórias, primeiro o conteúdo, né? Não é isso, Fabrício? Eu começaria pelo conteúdo, João Manu. As outras camadas que você colocou, eu queria falar também. Vamos falar. Mas eu queria ouvir também o Fabrício. Como é que você lida? Gente, cara, desculpa aí. Eu vou falar da minha arte. Fala da tua humor. Deus ri. Tem essas questões, né? Porque o humor, eu acho que foi um dos últimos a chegar dentro da comunidade cristã. O humor foi o último a chegar. As pessoas não recebiam muito bem o humor, porque o humor, ele tem aquele, como é que eu posso dizer? Aquele desenho de ataque. A piada, por muitas vezes, ela pode soar como uma coisa leve para uma pessoa, como pode soar como uma coisa extremamente ofensiva para outra. Vai de quem escuta. Então, às vezes o que pode, por exemplo, aí vem o conteúdo, o conteúdo em si. Às vezes uma piada pode ser muito boba para mim, para o pastor, para você, mas para o irmão da igreja ele pode completamente se escandalizar com aquilo. Então cabe do humorista, da pessoa que está fazendo piada no palco, seja lá no púlpito de igreja, num ambiente de conferência como esse, saber onde está pisando, saber o que você pode falar, o que você não vai falar. Por exemplo, eu vejo muitas vezes muitos comediantes fazendo piadas com temas bíblicos. Já é uma coisa da qual eu não faço, mas não é porque eles fazem que eu não gosto do humor deles ou que eu acho que eles não devem fazer. São de conteúdos muito leves e muito tranquilos, mas eu não faço porque eu sei que o meu estilo de comédia e a forma como eu me apresento no palco, naquele momento vai soar como ataque. Então o que poderia ser leve na boca de um outro comediante, na minha boca pode ser um deboche. E aí, para eu não escandalizar um irmão que está chegando na igreja, para eu não acabar sendo agressivo com uma pessoa que não tem tanto conhecimento de humor, eu tenho que dosar. Então, por isso que no meu show de comédia, eu falo das minhas experiências. É a minha vida como cristão, é a minha caminhada de cristão. Então, eu tento trazer o conteúdo não para as pessoas, para mim. O alvo sempre ser eu. Porque isso eu consigo colocar nas pessoas o sentimento de, isso aconteceu comigo já. Eu já passei por isso e ela vai se sentir mais leve e mais tranquila para receber aquilo. Então, na minha arte, eu tenho que saber onde eu estou pisando. Eu tenho que ter cuidado com o irmão que pode se ofender. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar na igreja, o que pode ser escandalizado ou não. E esse termo escandalizar, às vezes, é visto também com muito maus olhos. Porque, como eu falei, vai de quem fala. Se vier, por exemplo, eu vou trazer um comediante aqui, o Wilson Nunes, que é um dos maiores hoje, ou Douglas de Lima, que são os maiores que fazem aí comédia gospel no país. São caras que, se fizerem as piadas que eles fazem no show deles, todo mundo aqui pode dar risada. Mas o meu tom de humor e a forma como eu tenho de postura no palco, se eu fizer essas mesmas piadas, as pessoas vão falar, esse cara está debochando. Então, cabe ao artista também se reconhecer dentro desses limites. Então, eu venho de uma comédia da noite, que é uma comédia que não é cristã, comédia de bar.
Então, é uma comédia que a gente fala sobre tudo, temas do cotidiano, coisas da nossa vida. Então, se até lá, que são pessoas que não são cristãs, a gente não tem que saber onde pisar, dentro de um ambiente cristão é aí que a gente tem que saber pisar, e a nossa conduta é a que prevalece. Então, dentro da minha arte, eu tenho que ter total cuidado com o conteúdo e com a minha conduta no palco. Então, eu acho que hoje, dentro da comédia, dentro da minha arte, eu acho que esse é o principal dilema, é um dos principais enfrentamentos. Só para você falar uma coisa, eu lembrei, né? Que o terreno da comédia ele é muito escorregadio ainda, né? Para a gente falar sobre dentro da igreja. As pessoas ainda veem com muito maus olhos, principalmente por causa de uma tradição de um Deus carrancudo, né? Um Deus mal-humorado, um Deus punitivo, um Deus que é o Deus católico, né? O Deus que impiedosamente pune durante o tempo pessoas, que é um Deus não gracioso. E eu lembrei de um episódio que eu estava na faculdade, e eu sempre fui muito piadista nas aulas, assim, esperava o momento certo de fazer uma piada, às vezes a professora estava para quebrar o gelo, jogava a bola para mim, para fazer uma piada, e a turma ria, começar a aula e tal. E aí um dia, não lembro porquê, eu estava muito assim para baixo, né? Passei o dia inteiro para baixo, cheguei na faculdade, passei o dia inteiro para baixo. Algumas pessoas sabiam que eu sou cristão, né? E aí, já no final da tarde, acabando a aula, uma irmã cristã chegou para mim e falou assim: João, eu nunca vi você tão crente quanto hoje. Diga aí. Eu, na minha pior emocional, para ela isso significava uma pessoa que hoje veio piedosa, veio espiritual, porque eu não estava rindo. Você tem noção? Então, daí você já tira como é que as pessoas enxergam o humor dentro da igreja hoje, que também é uma arte, né? As pessoas ligam muito espiritualidade a um excesso de seriedade. Sim. De que pessoas extremamente espirituosas são pessoas que não riem, não se divertem, não tem momentos de alegria. A pessoa espiritual, ela é centrada, ela é focada, e ela é um filósofo o tempo todo. Ela sempre tem que estar tendo uma reflexão profunda sobre tudo, e tudo tem que ser muito aprofundado. Meu amigo, então tem hora que a gente precisa de leveza, tem hora que eu preciso olhar para você, contar uma piada, você ri, e todo mundo ficar feliz. Então as pessoas ligam muito espiritualidade a uma pessoa ser carrancuda, sabe? E o versículo famosíssimo, né? O coração alegre formoseia o rosto, tem muito mais a ver com esses momentos de leveza e de alegria e de felicidade em Cristo do que necessariamente um comportamento carrancudo, sério demais e com a pseudo-reverência muitas vezes, né? Então, muito bom esses apontamentos. Eu queria caminhar nessa conversa porque o tema é o artista cristão em tempos de cancelamento, né? Então, acho que é um consenso aqui de nós três que o cristão artista ou artista cristão é algo totalmente legítimo, né? O que é que pode acontecer? Vamos lá. O que pode acontecer, de repente, um equívoco na interpretação de alguém ao imaginar que quando a gente fala artista, a pessoa imagina que a gente está falando de alguém famoso, né? Porque durante décadas atrás, artista era um sinônimo de ser alguém global, né? O artista da novela, né? A celebridade, né? Então, esse termo ele ficou um pouco desgastado em décadas atrás, que quando a gente vai trazer para a questão da vocação, que é um tema que eu gosto muito, para a questão da vocação do artista, aí sim a gente precisa realmente entender a ideia central da expressão e do que significa ser o artista, né? Porque na verdade, esse já é um pouco da minha colocação quando eu vou falar sobre arte e artista. Eu costumo dizer que nós não somos plenamente artistas no sentido real e profundo da palavra, porque só existe um artista pleno que é o nosso Deus. É aquele que a partir do nada cria algo que é bom, é belo, é justo e que é eterno, né? Essa é a arte suprema. Então isso já é um desafio para a gente, isso já é um exercício até mesmo teológico, de nós olharmos para Deus em seus atributos de santidade, justiça, amor e tantos, principalmente os atributos dele não comunicáveis, e se encantar, que são atributos que só ele tem, onisciência, onipresença, é para a gente ficar pasmo diante disso. Mas ao mesmo tempo o exercício é a gente se debruçar em um Deus que comunica outros atributos, que são os atributos o quê? Comunicáveis. E eu penso que talvez o atributo comunicável mais desgastado na nossa percepção é o atributo da criatividade. É o atributo do Deus artista, do Deus que cria.
Então, muitas vezes é preciso destravar ou desconectar alguns plugs que a gente colocou na nossa cabeça de pensar em Deus, arte e cultura é mundano. Calma. O primeiro versículo da Bíblia é um versículo que mostra o atributo do Deus Criador. No princípio, a gente do Candeeiro gosta de entender Deus no princípio, né? No Coxa de Retalhos a gente gravou, e lá o versículo é: no princípio criou Deus. Então, poeticamente, a gente colocou Deus no princípio. Evidentemente, porque Deus vem antes do tempo. Então, Deus no princípio criou. Criou todas as coisas. E criou todas as coisas de forma que nos espanta até hoje a criatividade do nosso Deus. Na criação, na beleza, na sustentação da vida. E Ele comunica para a gente esse atributo de criar. Então, todo mundo aqui é um co-criador com Deus. Eu poderia redefinir: todo mundo aqui é artista, porque cada um de vocês carrega esse atributo de criar algo. Aí você poderia discutir: mas eu não sou um artista como o Fabrício, eu não sou um artista como o João Manu. Tudo bem, porque existe também os graus, né, do debruçar-se na vocação. Eu me debruço tanto na vocação que aquilo se torna, complementa a minha vida. Eu sou um artista que eu vivo isso, tudo bem, mas todo mundo aqui carrega o atributo da criatividade. Então, vocês percebem que isso é inevitável? Então, é muito complicado você não acreditar que o cristão artista não tem sua função no reino. Tem sua função no reino, tá? Quem aqui já foi acordado por uma música? Quem aqui já teve o seu coração reavivado por uma canção? Levanta a mão aí. Uma canção reavivou vocês, não foi? Uma canção feita e escrita por alguém que se debruçou em uma arte, em um acorde, em uma poesia, e escreveu aquilo ali, muitas vezes sem imaginar onde ela ia chegar. E ela vai lá e abre teu coração e reaviva. Então, você percebe como Deus se utiliza da arte para manter a nossa vida, para gerir a nossa espiritualidade, para nos nutrir? Então, prego batido, ponta virada, meu irmão. Deus, Ele usa, Ele quer, e o texto diz que Ele está fazendo nova todas as coisas. É um Deus que atua na direção do mundo para a nova criação. Então, se Ele está fazendo nova todas as coisas, não tenha dúvida, Ele está usando o pastor, Ele está usando o missionário lá no norte do Brasil, Ele está usando o médico cristão para ser justo no seu tratamento, ser humano, salvar vidas, e também está usando os cristãos artistas. Está usando o Fabrício, está usando o João Manu, está me usando, está usando cada um de vocês. E a gente não pode deixar essa peteca cair, não. Deus tem interesse, por graça, na vocação de cada um. O segundo ponto é a questão do cancelamento, tá? A gente vive numa época muito complicada de rede social, e os artistas já foram cancelados em outras épocas, né? Já foram cancelados. Aqui tem um cancelado aqui, esse rapaz aqui, Silvano, já foi cancelado nos anos de 1715, quando Guarabira ainda... Silvano é cancelado 2 vezes por ano. Silvano. Então, aí eu queria que o Fabrício, que lida diretamente mais com as redes, o João Manu também, que tem uma atuação muito positiva aí, e muito presente com o Coletivo Candeeiro também, com a amplitude de uma arte bem mais espalhada do que a minha, por exemplo, né, que sou um dos primeiros, mas que fico lá no meu cantinho por questões pessoais também, da minha lida. Como é que vocês têm visto essa questão do cancelamento e o medo que existe nesse relacionar-se com... Agora. Vamos lá. Eu acho que desde sempre, dentro de comunidades cristãs, só de ser cristão em si, você já tem um alvo de cancelado nas suas costas. Porque se você for em cidades do interior, cidades mais interioranas, hoje em dia nem tanto, mas como eu sou de Sousa, né, eu sou de uma cidade do interior, eu via muitas pessoas, quando chegava um crente, falava: lá vem o crente, lá vem. Então, tipo assim, o cristão, ele sempre foi enxergado de forma meio assim, sabe, lá vem. Já na internet, hoje em dia, todas as pessoas ali têm na mão o poder da opinião. Eu sou uma pessoa que coloco minha opinião nos meus vídeos. Eu reajo aos vídeos e coloco a minha opinião ali. Então, cancelamento para mim já é uma coisa que semanal. Pelo menos por semana eu passo por 2, assim, tranquilo e calmo. Então, entender como funciona a internet e não se deixar abalar pelos comentários,
não deixar que seu trabalho seja abalado por isso, porque do mesmo jeito que tem pessoas que te criticam, tem pessoas que chegam assim e falam, cara, eu passei a conhecer mais o Evangelho por conta do seu trabalho, eu fui buscar uma igreja séria, eu estava num ambiente sectário e fui para uma igreja. Então tem pessoas que vão falar muitas coisas boas e eu acho que a gente tem que se apegar a isso, sabe? E continuar fazendo o nosso trabalho. Eu hoje faço humor e apologética nas redes sociais. Então defender o Evangelho é um trabalho muito difícil, que a gente tem que lidar diariamente com cancelamento. Então para mim, também. Então eu tenho que levantar e falar assim, vamos para mais um dia, vamos fazer o que a gente tem que fazer e vamos lutar contra essas pataquadas que está acontecendo no mundo. E se tiver de vir cancelamento, a gente vai para cima, continuar fazendo e seja o que Deus quiser. Se Deus me colocou nesse caminho, cara, eu vou seguir Ele e vou agarrar com a incidência que Ele me deu. Então, ser cancelado para mim hoje já não é mais nenhum problema, é uma tarefa semanal. Eu já tenho lá, ser cancelado, está lá na agenda. Você já foi cancelado, mano, alguma vez? Uma vez no café da manhã, 2 no almoço. Cancelamento hoje na internet já foi um evento extraordinário, né? Eu acho que já foi um evento extraordinário, tipo assim, fulaninho fez uma coisa, vamos cancelar fulano. Hoje parece que qualquer pauta, qualquer vídeo, alguém começa um vídeo falando, vocês já viram o problema de tal coisa? Estão problematizando agora até não sei o que. Pronto, já viram uma corrente de cancelamento, né, de comentários que cancelam você. No nosso pensamento, assim, eu já ouvi gente falando assim, velho, naquele dia tu falou aquela parada, eu cancelei você, porque foi aquela parada que você falou. Meu Deus do céu, então já é uma coisa assim que está no nosso dia a dia. Né? O que antes já foi um evento extraordinário de movimento em massa, hoje é uma coisa comum demais, né? E particularmente, para mim é muito difícil passar por isso, né? É muito difícil mesmo. Eu não passo com tanta frequência quanto você não, com certeza, porque eu também me exponho bem menos. Mas sempre que eu tento fazer uma arte que ela tenta ser disruptiva, que ela tenta tocar em alguma ferida, que ela tenta de alguma forma denunciar algum pecado, alguma coisa, eu vou cair em alguma bolha de cancelamento, né? Tese 95 foi a primeira música que eu lancei que deu uma grande repercussão assim, a nível nacional, né? Mas ao mesmo tempo também trouxe muita gente que tem ódio de mim até hoje, porque no vídeo de Tese 95 eu exponho algum desses falsos profetas, né, que a gente considera. Então sempre que a gente tenta fazer esse movimento, e às vezes é um movimento que inclusive aponta um pecado nosso, e a gente, na nossa dificuldade de aceitar esse pecado, a gente age com cancelamento, né, como aconteceu agora recentemente com o Candeeiro, né, com a coisa do Aue, e que foi generalizado, que foi muito difícil de passar por isso, né? A gente levanta com essa convicção que você falou, né? Essa convicção de que Deus tem nos chamado e nos levantado para fazer essa missão. E quando a gente cai, a gente entende que é Ele quem nos levanta, porque primeiro Ele nos levantou para isso. Então, poxa, é muito difícil, principalmente porque o cristianismo hoje ele também está muito maculado por tudo que acontece na internet. Então esse ódio maciço, ele começa a criar uma teologia em cima disso, para defender esse ódio. Não, isso aqui não é ódio, isso aqui não é cancelamento, nós só estamos tendo zelo pela palavra e queremos que a palavra seja e não sei o que, Isso é perigoso demais. Então isso é muito perigoso, mano, isso é muito perigoso. E quando a gente fala sobre, meu irmão, dê a outra cara, dê a outra face, a tapa, pague a conta do seu irmão, aceite o dano, sofra o dano e ame. E quando a palavra vem ame, quando vem a palavra amor no meio do discurso, alguém já fala assim, porque você é de esquerda, é fácil, tudo é amor, tudo é, né? Então tudo está polarizado, tudo está difícil de entender, tudo vai para o lado político e a gente começa a abraçar e aceitar nosso pecado e a justificá-lo com alguma teologia. Então isso é muito problemático, né? Eu tenho certeza que a galera que bate em você no Instagram cita até versículo bíblico para isso. As pessoas associam justiça à guerra. Sim. Acham que fazer justiça é você ficar combatendo o outro violentamente. Sim. E não percebe que justiça é você analisar as coisas e colocar numa balança. E falar assim, peraí, em que ponto a gente está desse debate? Sim. Porque na internet hoje existe uma coisa, por exemplo, o Rodolfo Abrantes soltou uma declaração agora que depois de 20 anos dentro da igreja ele resolveu falar dos abusos que ele sofreu
de uma igreja que ele estava. Ele foi revelar os abusos. E aí o que acontece? Pessoas covardes começaram a atacar o cara com coisas do tipo: nunca foi crente, agora a fama subiu para a cabeça, agora não é convertido, agora deixou de ser crente. Quando o Rodolfo largou o Raimundos estava no auge da banda. A banda tinha uma agenda de show que muita banda de rock daquele tempo queria ter e não tem até hoje. O cara largou a banda no auge para viver o evangelho, se dedicar ao evangelho, pregar e viver o que prega. Rodolfo hoje está com o Rodox, fazendo uma nova turnê, vivendo um momento da vida dele em massa, e quando ele resolve expor isso, pessoas covardes usam o discurso de ódio disfarçado de zelo pela igreja para cancelar o cara. Essas pessoas se sentem zelosas, acham que tem zelo pela palavra de Deus, mas estão sendo extremamente violentas com um cara que realmente vive o que prega e que é um cara que realmente é um artista cristão. Então, o que o Rodolfo está passando agora, inclusive eu me posicionei sobre o vídeo e eu recebi cancelamento do cancelamento de Rodolfo. Então eu peguei um cancelamento por tabela. Jogaram nos meus peitos também. E aí eu fico pensando, cara, em que nível as pessoas chegaram em que a opinião e a base da justiça é somente ser violento. Não existe mais o equilíbrio na justiça. A justiça é aquilo que eu tenho como verdade. Então, se o que eu tenho como verdade conta pra mim, que você se exploda. Tô nem aí. Vou falar e vou pedir sua cabeça. Pessoal, eu queria aproveitar esse momento agora, essa transição do nosso bate-papo, primeiro para saber se alguém tem alguma pergunta, algum apontamento, tá? Primeira coisa, você vai pensando aí. Segundo, eu queria entrar na pauta que João tocou no início, que também tem a ver com a estética, que talvez converse também com a tua área, né? O formato, a estética. Mas antes, vocês não tem para perguntar não? Ou para cancelar aqui, assim, assado? Eu acho que Misael qualquer fica usando coisa. essas percatinhas dele aí. Tem que dizer assim, heresia, fica à vontade. Falando sério, vocês têm alguma pergunta? Dois irmãos aqui. Primazia é o irmão, viu? Você já é daqui, Isaac. Não, é o irmão. Primazia é o irmão, você já é daqui. Vai. Oh, foi cancelado, foi. Rapaz, foi pesado agora. Bom, eu sou um comediante que, assim como faço show para a comunidade cristã, eu lutei muito. O pastor Tomás sabe da luta que foi. Meu Deus, já falei 2 vezes errado. Desculpa, pai. Pastor Tomé, quando me convidou, sabe que eu lutei muito para vir para cá. Falei, cara, eu não faço show em igreja, eu não me apresento em igreja, eu não quero.
era uma coisa que eu lutava muito para não fazer. Para mim pode me chamar para teatro, os pubs, restaurantes, eu vou fazer tranquilo e calmo, mas dentro de igreja eu não faço. Porque dentro de mim havia um conceito, e o João Mandou falou um pouco isso, sobre estética, sobre uma reverência, sobre um certo padrão que eu conhecia, que dentro de mim eu fui desconstruindo, fui falando, pô, peraí, eu posso, se eu estou comunicando o evangelho para as pessoas no final do meu show, se durante o meu show eu estou falando da minha conversão, estou falando no que Deus me transformou, se eu estou fazendo isso num pub, num teatro, num cinema, num restaurante, numa pizzaria, seja lá onde for, eu estou conseguindo comunicar isso, eu quero conseguir também comunicar isso para as pessoas da igreja. Então essas coisas foram sendo transformadas dentro de mim. Hoje, graças a Deus, o apoio que eu tenho da igreja da qual faço parte, que também é presbiteriana, lá em João Pessoa, no José Américo, eles conseguem entender muito bem meu trabalho, porque eu também faço comédia à noite, lá em João Pessoa, numa casa chamada Empório Café, onde a gente tem noites exclusivas para turistas. É uma noite fechada para turistas de hotéis, que fazem passeios de barco, e essa noite é exclusiva para eles. Então, na noite, eu faço conteúdo de humor, mas eu também tenho a preocupação de que aquilo não fira minha fé, não fira a base da minha fé. Então, eu não vou tratar de temas pornográficos, eu não vou falar de absurdos, eu vou falar de coisas da minha vida, de coisas que eu passo e de que eu consigo extrair um bom humor daquilo sem precisar apelar para palavrão, para, como eu falei, pornografia. Você não precisa fazer isso. Eu acho que quando as pessoas vão para esse extremo de proibir que o irmão toque na igreja, porque ele está tocando numa noite, eu acho que isso é uma falta de maturidade da liderança. Porque uma liderança bem instruída vai chegar e falar, qual o teu repertório, o que é que tu toca? Vamos estudar esse repertório, vamos mudar, porque a arte, como ele falou no começo, a arte pode mostrar coisas para pessoas, pode revelar Deus para pessoas de forma que não necessariamente precisa ser dentro de um ambiente de igreja ou de uma música gospel. Eu acho que se você procurar, por exemplo, como Petrúcio Amorim, Flávio José, algumas letras do Dorival, algumas letras de músicos seculares que exaltam a vida do homem no campo, um casal romântico, a história de um casal, falam das belezas da natureza, falam de coisas, e isso revela Deus para as pessoas, porque você consegue ver Deus num casal que se ama, num casal que se diverte, você consegue ver Deus na história bem escrita de um casal, você consegue ver Deus quando o poeta ele fala das belezas da natureza, ele fala de coisas que ele vê. Então eu acho que isso vai dar maturidade da igreja. Eu acho que quando a liderança está fazendo isso, a liderança ela é imatura e ela está transformando as pessoas da igreja ainda mais imaturas. Então vai se seguir pessoas que estão dentro de igrejas que deixam de fazer, que deixam de expressar a arte que queriam expressar por pura religiosidade de uma liderança fraca. Ah, tá, sim. Respondeu muito bem. Eu queria só colocar algumas coisas para contribuir também. Eu acho que parte do princípio para toda vocação, todo chamado é como ser sal e luz, fazendo o que eu fui chamado a fazer, né? Enquanto artista, Makoto Fujimura, que está até aqui o livro dele, Arte Mais Fé, ele diz que o artista ele constrói cultura, ele é um pilar responsável para a sustentação ou para a construção de uma cultura. Então o artista, em suma, ele precisa de alguma forma se esforçar para criar uma cultura mais temperada e mais iluminada. Então, por exemplo, se eu faço uma música para a igreja e na minha canção eu continuo promovendo uma cultura que é danosa para a igreja, né? Na minha concepção eu não estou sendo um bom artista cristão. Exemplos práticos. A igreja brasileira nunca esteve tão católica quanto hoje.
a igreja evangélica brasileira nunca esteve tão católica quanto hoje. Quando... Explica aí, João Manuel. Quer que eu explique isso? Explica essa frase aí. Tá. O Jonas Madureira disse isso, né? Não é nem minha, então vai perguntar para ele. Mas ele, não, eu vou responder você, com certeza. Um abraço, Jonas Madureira. Mas ele fala, ele diz isso, porque a igreja brasileira, ela nunca esteve tão apegada ao tradicionalismo e tão fechada para entender o seu propósito no mundo comum. Então a gente, exemplo prático, a música cristã brasileira, ela em suma 98% está voltada para um canto dirigido, pessoa singular, para Deus. Me salvou, deixou os 99 só para me buscar, me atraiu, me levou para o deserto, eu e Deus não sei o que lá, Deus fez isso por mim, eu e Deus, e eu e Deus, e eu e Deus, e eu e Deus, sem perceber. Esse volume extenso de canções egoístas tem contribuído para uma cultura cada vez mais egoísta, em que você só vê o seu próprio umbigo e a sua relação com Deus. O que parecia bonito e piedoso tem colaborado para uma geração egoísta, que só pensa em si mesmo. Então, se eu sou um artista cristão e percebo essa cultura em alto volume acontece na igreja, e não paro para refletir em como de alguma forma contribuir com um novo pilar para uma construção de uma cultura nova, onde a igreja consiga cada vez mais esquecer o eu e olhar para o outro, eu preciso fazer isso. Eu preciso começar minha arte fazendo isso, enquanto artista cristão, dentro da cultura cristã, da subcultura brasileira, cultura cristã. Se eu sou artista cristão e desejo fazer arte para a eclesiástica, para além dos muros da igreja, eu preciso pensar em que tipo de cultura eu quero criar no Brasil, porque a ausência da música brasileira, da música cristã brasileira no Brasil, fez com que pessoas não cristãs elevassem bandeiras de princípios não cristãos e contribuíssem para uma cultura terrível brasileira. Então, quem é que dita a cultura brasileira hoje? É a Anitta. Obrigado, artistas cristãos que se ausentaram da cultura brasileira. Quem dita a forma da gente olhar para o nosso corpo hoje? É MC Ludmilla. Quem dita o que é casamento para o Brasil hoje? É o Wesley Safadão. Que são as pessoas que estão falando sobre corpo, que estão falando sobre casamento, que estão falando sobre relação. Então, se um não cristão começa a falar sobre isso aqui, vai ser só pecado mesmo, vai ser só injúria. Então, se eu sou um artista cristão e quero fazer uma arte para a eclesiástica, para propagar princípios cristãos e contribuir para uma nova cultura boa, uma cultura de boa fama, louvável, agradável, eu preciso me dispor a fazer uma arte não cristã, mas com princípios cristãos, que no final vai ser uma arte cristã. Antes de passar para... E só para finalizar a coisa da Igreja Católica, né? No século IV até o XV, mais ou menos, a Igreja Católica teve o poder geral da arte, né? Ela que tinha poder financeiro para pagar artistas e financiar grandes obras, né? Acrílicos, vitrais, afrescos, que são as pinturas nas paredes. Então a Igreja Católica promocionava esses artistas. A gente não tem, raríssimo, artes século IV até o XIV que não sejam exclusivamente religiosas. Jacó derrubando o anjo, José com Maria no estábulo segurando Jesus, Davi derrotando Golias. São vitrais, são artes exclusivamente cristãs. E o que acontece quando a gente começa a viver uma vida enclausurada, apenas registrando em beleza episódios bíblicos passados? As pessoas que viviam naquela época começam a ficar cada vez mais tristes, depressivas e melancólicas, porque elas olham para a beleza, isto é, a arte, e não se reconhecem nela. A arte não fala sobre a vida comum. E Deus mora na beleza, né? E Deus vive na beleza. O belo resplandece a glória de Deus. Então, se eu olho para a beleza e é uma arte que não tem a ver comigo, absolutamente em nada, a primeira coisa que eu penso é, então Deus não anda comigo, porque eu sou feio. Eu não posso ser pintável, eu não sou pintável, portanto não sou morável. Com a Reforma Protestante, isso Igreja Católica, a Reforma Protestante, Martim Lutero com as 95 teses, e com todo o movimento,
todas as demais esferas da vida começaram a se movimentar para um outro caminho, as ciências, as filosofias e a arte também. Qual é o primeiro grande passo da arte? Sair da exclusividade da arte cristã religiosa e fazer uma arte de mundo. Sair do templo e ir para as praças, para as ruas, para as casas. A beleza começou a invadir as praças, as ruas. A mãe que lava a louça, que lava a roupa na beira do riacho, o marido que volta tarde depois de um dia no campo. Isso começou a ser pintado. Isso que a gente olha e fala assim, antigamente a arte cristã que era boa, porque não tinha polêmica. Isso era altamente polêmico para o tempo. Pintar qualquer coisa que não fosse religioso era altamente polêmico para o tempo. Só um rápido parênteses, é interessante você estar falando, porque nós, enquanto cristãos de uma origem reformada, é muito estranho para a gente perceber as pessoas não entendendo essa atuação da arte para fora, porque isso é uma herança da reforma protestante. Inclusive no livro do Cristianismo Criativo de Steve Tanner, ele narra lá no texto bem clarinho que a igreja vigente, a igreja católica, ela financiava os artistas e prendia os artistas ali naquele espaço. É como se a igreja ela fosse, ela gerasse vida, mas ao mesmo tempo ela poldava, não sai daqui. Então ele fala que com a reforma protestante, com esse movimento, com esse entendimento de que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, que Deus tem interesse em todas as áreas da vida, o evangelho tem que deliberar sobre todos os temas da existência, o evangelho é resposta, é luz para cada tema, para cada espaço. O texto diz, o texto do livro e a literatura cristã como um todo, que esses artistas passaram a escrever e pintar sobre todas as coisas da vida, né? O fim de tarde, os cavalos, entendendo que tudo aquilo refletia a glória de Deus e o interesse do Senhor. E quando a gente fala hoje sobre cantar para Deus e para Ele, vou passar para o Senhor agora, viu? Cantar para Deus e para Ele, a gente esquece, meus irmãos, de toda uma diversidade que Deus requer de nós. Na polêmica do que teve do candeeiro, eu fiquei muito mais chocado, não foi com os comentários necessariamente de cancelamento, ou comentários de más interpretações. Interpretei a letra desse jeito. Eu me espantei, não foi com isso. Eu me espantei com a chuva de comentário assim, ó. Mas isso é um louvor? Essa música não é um louvor. Essa música, onde está Cristo nessa música? Mas essa música, ou seja, as pessoas esqueceram das imensas possibilidades de categorias musicais que pode ser para a glória de Deus. Ou seja, eu não só canto para Deus, meu amigo, eu canto sobre Deus, é diferente. Eu não só canto para Deus, também fala comigo. Quando eu canto, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti, é meu, somente meu todo o trabalho. Não é você dizendo para Deus, não, a música é Deus falando com você. Então, olha só a quantidade de possibilidades. Quando eu canto para Ele, eu canto sobre Ele e eu canto com Ele. Quando eu canto com Deus, eu estou deliberando evangelho para outras áreas da vida, para a fé, para o trabalho, para o fim de tarde com a minha família, para o que significa amizade à luz da Bíblia, casamento à luz da Bíblia, o que é que Deus fala a respeito do cuidado do rio da minha cidade, o que é que Deus está falando a respeito da poluição que existe na minha cidade, do abuso infantil que está acontecendo ali, a exploração. Esse mês foi um mês laranja, a gente não vê nenhum autor cristão fazendo uma música sobre o maio laranja. Por que não faz uma música sobre o maio laranja? Está entendendo? No Candeeiro a gente tem uma música que eu fiz há 2 anos atrás que é sobre autismo. Procura uma canção no repertório cristão, se alguém falando sobre o temático, o que é que o evangelho fala sobre o autismo? Ninguém fala. Então, quando a bomba explode lá fora no sistema secular, a bomba explode num canto ou no outro, polêmicas, a gente quer pegar aquela polêmica à força e dizer, o evangelho diz isso. Por que você, como artista, não fez sobre isso? Por que vocês, enquanto igreja, não deliberaram sobre esse tema? Então, eu penso o seguinte, é um tema sensível, mas urgente. A gente precisa entender essa amplitude da resposta e da atuação de Deus na vida como um todo, não só dentro, entendeu? Queria passar para o irmão agora.
Isso dava umas 10 EBDs, né? Fica à vontade. Silvano sempre errado na vida, como é que pode, hein? Dois minutinhos, que o reverendo... Duas não, duas é muito. Vindo de você, duas perguntas desse homem aqui. Uma por minuto. Vai, João.
Mano, eu acho que essa parte de conhecimento perece por falta de conhecimento. Isso aí é não só com relação à cultura, mas diversos temas. É possível que parte da igreja, sem generalizar, ela pereça por falta de conhecimento, né? Eu já pereci por falta de conhecimento de outros temas assim, e eu tive que aprender no discipulado, errando, enfim. Mas dito isso, eu acredito e acho necessário demais pastores, professores de EBD, né? O reverendo Sérgio aí já faz isso em alguma medida também, de se conversar a relação teológica que dá luz a temas como arte e cultura. Acho que isso precisa ser falado, ser conversado, entendeu? Para que a igreja ela também não caia nem no legalismo, nem também no extremo do liberalismo de relacionar-se com tudo. Então esse tema acho que continua sempre sendo pertinente, porque o mundo está sempre mudando. Daqui a 10 anos vai ter outra coisa, ter outra cultura. O cancelamento não é da nossa geração, também não sou dessa geração do cancelamento, embora tenha vivido. Então, como a cultura está sempre mudando, acho que essa pauta de teologia pública precisa estar sempre na igreja, sempre. Então a igreja que fecha esse tema, de ser coisa do mundo, não assista a tal coisa, não veja tal coisa, não veja tal coisa, isso nunca funcionou na igreja. Quando você começa a dizer não pode, não pode, não pode, por quê? Não pode. Você perde o irmão. E muitos aí estão feridos aí fora porque foi posso, não posso. Então é um tema que precisa ser, sim, sempre. Qual é a outra pergunta? Foi sobre o quê? Redimir a cultura. Tá, como o meu tempo é pouco, se eu tivesse mais tempo eu seria objetivo. Mas na ausência deles, acho que a subjeção vai me ajudar mais. Ser subjetivo vai abarcar mais o que eu penso. Eu não parei para ler muito Mark Driscoll, quando eu conheço tanto, né? Eu já escutei sobre os 3 R's e eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso também. Mas a minha ideia de relacionamento com a cultura é uma ideia que eu roubei do C.S. Lewis, do Peso de Glória. Ele diz assim: a nossa obediência com Deus, para com Deus, deve ser semelhante à sua onipresença. Deus está em todos os lugares e toca todas as coisas, mas o pecado não o macula. E ele nem deixa de estar, porque esse violão está aqui, ele não deixa de estar. Ele ocupa todas as coisas. Então acho que o meu relacionamento com a cultura é esse. Eu tento ocupar todos os lugares, mas não permito que o pecado me macule. Se assemelharia. Eu acho que redimir, eu não costumo usar redimir. Eu acho que a gente não redime. Eu acho que Cristo redime todas as coisas, né? Eu não tento redimir, eu tento talvez dar uma nova luz ou sentido sobre o assunto, ou sobre a coisa, ou sobre o objeto, ou sobre o símbolo, né? Isso. Foi o que a gente estava conversando agora no almoço. Inclusive o Fabrício falou, a gente tinha uma percepção um pouco equivocada de redimir cultura. Tipo assim, tem um período de São João, aí tem a São João que o povo do mundo canta. Aí a gente fazia aqui um arraial gospel, um forró gospel, e achava que estava redimindo a cultura. Agora vamos fazer um forró para Jesus. Não, eu estou dizendo, isso é um equívoco que a gente tinha de um modo geral de entender que redimir cultura é isso. E para deixar claro para a galera também, né? Só para encerrar, mas eu estou ligado no que você quis dizer. Makoto Fujimura, nesse livro aqui, ele traz uma percepção que eu acho muito, muito massa, que ele fala não só nessa... Vai acabar agora, Varão. Ele fala a respeito não só de... Ele vai tomar o microfone. De tentar redimir a cultura. Tipo assim, o autor escreveu uma música de tal forma, escreveu de forma errada a relação. Então eu vou pegar essa música dele e vou criar uma nova música respondendo a essa, redimindo. Ele traz uma percepção de que o artista tem que fazer arte pensando no padrão da nova criação. Como é que será na nova criação? Então ele faz uma arte muito mais voltada para um projeto de Deus na eternidade, do que ficar tentando redimir as coisas que ou são rejeitadas ou não são.